Muito bem. Agora vamos verificar a respeito do assunto de graduação de reta. O que é graduar uma reta? Graduar uma reta significa encontrar valores de cotas inteiros consecutivos de uma determinada reta. Imagine, temos uma determinada reta projetada, um valor de cota 3 e um valor de cota 7. E queremos verificar, obter os valores de cotas intermediários. Então, queremos obter aqui o valor 4, o valor 5, o valor 6. Por que isso é importante? Ela é importante uma vez que serve para manipulação dos dados. Muitas vezes a gente pode ter um valor 3,5, 3,7, temos valores fracionados e é interessante encontrar o valor de cota inteira para a manipulação. O primeiro processo que vamos verificar a respeito de graduação de reta corresponde à divisão proporcional. Queremos verificar, obter os valores de cotas intermediários. Tá? Então, queremos obter aqui o valor 4, o valor 5, o valor 6. Então, podemos utilizar o procedimento que é baseado no Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz que se tivermos duas retas quaisquer, e essas retas quaisquer, elas interseccionam um feixe de retas paralelas, os seus segmentos vão ser proporcionais. Então, vamos traçar aqui uma reta qualquer. Podemos utilizar aqui o esquadro, ou traçar uma reta qualquer. Qualquer ângulo. Então, podemos rotacionar aqui, tanto faz, e vamos traçar uma reta, qualquer tamanho. Depois vamos dividir esta reta em quantas partes desejarmos dividir esta reta R', que é a projeção da reta R. Então, podemos utilizar a abertura do compasso. Qual o tamanho da abertura do compasso? Qualquer abertura, tanto faz. Depois de estabelecido esta abertura qualquer, aí sim vamos marcar os pontos correspondentes. Então, aqui temos o valor 3, temos o valor 4, depois o valor 5, o valor 6 e aqui vamos ter o valor 7. Então, da marcação, valor 4, 5, 6 e 7. Claro que essa divisão poderia ser estabelecida com a régua. Podemos marcar de 1 em 1 centímetro, de meio em meio centímetro. Depois de estabelecermos a marcação nesta reta qualquer, vamos transferir uma linha desse ponto até o valor 7. Então, a gente marca aqui, deste ponto até o valor, deste ponto até o valor 7. Depois de estabelecido esta linha, podemos traçar um feixe de retas paralelas. Então, a gente pode utilizar os esquadros. Então, com o jogo de esquadros, a gente consegue transferir o feixe de retas paralelas. Marcamos aqui, a partir desse ponto, todas essas retas são paralelas. Tá? Com esta divisão proporcional, vamos ter a divisão da reta R. Então, vamos ter aqui os valores correspondentes dessa reta R, com o valor 4. Depois, vamos ter o valor 5 e o valor 6. Então, aqui neste caso, estamos graduando a reta, encontrando o valor de cota inteira. Muito bem, então vamos verificar agora, seguindo com graduação de reta, mas utilizando o processo de rebatimento. Vamos imaginar que temos uma reta aqui no espaço e aqui a sua projeção. E este processo que a gente observa aqui numa ideia tridimensional, a gente vai utilizar na projeção somente no plano XY. Então, temos aqui o ponto A com seu valor de cota, projeção do ponto A com valor de cota de 4,5, e aqui o ponto B com a projeção de cota com valor de 1 unidade. A ideia é encontrar os valores de cotas inteiras entre o ponto A e o ponto B. Então, temos o valor 1, a ideia é encontrar o valor 2, o valor 3 e o valor 4. Mas, ao invés de utilizar o procedimento que vimos, vamos utilizar o processo de rebatimento. Qual a ideia do rebatimento? A ideia é transferir esta reta R para um plano de cota constante. A ideia é girar o plano vertical que contém esta reta, tá? Este plano daqui,
girar em torno da sua projeção. Esta reta daqui ela vai funcionar como um eixo de rotação. Então, toda essa parte daqui, vamos girar. Ao girar, significa que estamos rebatendo, transferindo esta informação para o plano de cota zero. Este ponto A que se encontrava aqui, com o giro, ele vai se encontrar aqui. É o ponto A, a projeção do ponto A rebatida em zero, transferido para zero. Mesmo ocorre para o ponto B. Estamos girando em torno desse eixo, então o ponto B rebatido em zero se encontra aqui. Significando que, se A está rebatido em zero e B também está rebatido em zero, todos os pontos pertencentes a essa reta também estão rebatidos no valor de cota zero. A reta se encontra em verdadeira grandeza. Então, este processo daqui faz com que venhamos obter os demais valores de cota. Se a variação aqui temos uma unidade, aqui a variação temos 4,5, eu quero obter o valor 4. Então, vamos traçar uma paralela que corresponde ao valor 4. Depois, ao valor 3, uma paralela que corresponde ao valor 3. Então, vamos verificar aqui na projeção. Vamos rebater. Para rebater, utilizamos aqui o esquadro. Nesta parte daqui, neste ponto, vamos traçar uma reta. E nesta reta, vamos marcar a distância correspondente de 4,5. Então, toda esta altura daqui, vamos marcar aqui o valor de 4,5. Então, esta reta daqui é esta daqui que está fazendo um ângulo de 90 graus com a projeção. Então, vamos marcar aqui o valor de 4,5. Este ponto daqui significa que se trata do ponto A rebatido ao valor de cota zero. Este rebatimento se trata deste ponto daqui. O valor de cota 1 da mesma forma, né? Utilizamos o esquadro paralelo a esta reta daqui, marcamos o valor de uma unidade. Então, aqui temos a projeção do ponto B e aqui vamos ter o ponto B rebatido, transferido para o plano de cota zero. Toda esta representação daqui, da reta AB, se encontra rebatida em zero. Então, o que estamos fazendo aqui? Transferindo nessa informação tridimensional para um plano, para que a gente consiga manipular esta representação da reta e obter os valores da altura. Então, queremos graduar essa reta. Queremos obter o valor de cota 2. Então, no espaço, é como se realizássemos o seguinte procedimento. Marcássemos desta linha daqui o valor de cota 2 e transferíssemos esta medida de valor 2 para a reta, que é esse nivelamento. O valor 2 projetado será deste ponto daqui até o valor correspondente da reta. Então, este ponto daqui vale 2 na altura. É o mesmo que obtivéssemos esse valor na reta rebatida. Então, a gente pode marcar o valor 2, traçar uma linha paralela a esta com a variação de 2 unidades. Então, desta linha até esta, temos o valor de 2 unidades. Ou seja, um nivelamento. A partir do nivelamento, podemos utilizar o esquadro e traçar uma perpendicular. E a partir desse nivelamento, a gente consegue transferir e visualizar a sua projeção. Então, este ponto daqui corresponde ao valor de cota 2. Tá? Que esse processo vai se repetir. Queremos obter o 3. Então, marca uma paralela, o valor 3 e transfere. Muito bem, então, seguindo aqui, temos mais um outro processo que é por interpolação analítica. Da mesma forma, né? Temos aqui a reta no espaço, a sua projeção. Então, vamos analisar somente a projeção desta reta daqui, no sentido de verificar determinados valores altimétricos nessa reta através da sua projeção e os seus valores de cota. Então, se desejarmos encontrar um valor altimétrico, mas sem utilizar os instrumentos, simplesmente utilizando uma forma analítica, podemos também obter os mesmos resultados. Então, por interpolação analítica, é encontrar um valor de cota que desejamos
em função de medidas lineares. Uma suposição, podemos atribuir que a distância horizontal do valor de cota 2 é zero, ou seja, não temos distância aqui. Então, atribuímos a distância horizontal zero para um valor de cota 2. Depois, se medirmos toda esta reta daqui, vamos verificar que a sua medida é 2,82. Então, a cada 2,82, temos o valor de cota 4. Qual a ideia? Então, a ideia é verificar a distância horizontal a partir de uma origem atribuída para que o valor de cota seja 3. Então, 0 corresponde ao valor de cota 2. O 2,82, que é toda essa distância, corresponde ao valor de cota 4. E para um valor 3, qual é a distância estabelecida? Então, essa distância estabelecida é um h. Então, a gente faz uma interpolação. O que é interpolar? Verificar o valor correspondente de cota, um valor altimétrico, em função de uma medida horizontal. Então, a gente pode fazer uma proporcionalidade. 0 menos h, no numerador, divididos por h menos 2,82. Esta proporcionalidade ela tem que ser igual a 2 menos o valor 3, divididos por 3 menos o valor 4. Então, aqui vamos ter o valor correspondente de menos h, aqui h menos 2,82, e aqui temos o valor correspondente, menos 3 com valor 1, menos 1, vamos ter o valor 1. Passa todo esse denominador para o outro lado e vamos ter o valor correspondente, vamos dividir, 2,82 divididos por 2, vamos ter o valor de 1,41. Então, se medirmos desse ponto 1,41, vai ser este ponto daqui, obrigatoriamente vamos ter o valor de cota 3, que se encontra na metade. Claro que não era necessário fazer esse processo todo, porque já somente pela observação a gente já sabe que o valor é na metade. Mas imagine se fosse um outro valor de cota que desejássemos, um valor de 3,5, o processo seria da mesma forma. Então, este é um outro processo para obter um valor de cota utilizando uma interpolação analítica. O resultado, quando se utiliza uma forma descritiva, o resultado também vai ser idêntico.